torcedores! O programa Maria Chuteira foi instalado para entrar em campo comigo, Milene Oliveira, no comando. Vamos aos destaques do programa de hoje. Rolou o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e nos jogos de ida, 2 mandantes venceram, Atlético Goianiense e São Paulo. O único visitante que venceu foi o meu Fluminense, já Flamengo e Atlético Paranaense empataram sem gols. A bola rolou pela 17ª, 18ª e 19ª rodada do Brasileirão Série A, encerrando o primeiro turno do campeonato, com o Palmeiras seguindo na liderança, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro fechando o G4. Já no Z4, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e o Fortaleza na lanterninha. Na Série C, após o Confiança vencer por 1-0 o São José na 15ª rodada, perdeu por 3-1 para o líder Mirassol, marcando seu primeiro gol fora de casa na competição na 16ª rodada. Já na 17ª rodada, venceu por 1-0 o Altos e segue fora da zona de rebaixamento e na 15ª colocação, sem chance de cair. Na Série D, após o Lagarto vencer por 1-0 o Souza no jogo de ida da segunda fase, venceu no jogo de volta e se classificou para a próxima fase da competição. Tem também as últimas trocas de técnicos do primeiro turno da Série A e o Cartola FC no retorno do Brasileirão. Participem da nossa liga lá, Liga FGM Maria Chuteira. Começou Maria Chuteira! Vamos começar o programa falando sobre os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na terça-feira, dia 19 de julho. E como ficaram os confrontos? Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Corinthians, São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Os jogos de ida aconteceram durante essa semana, na quarta-feira, dia 27 de julho, e na quinta-feira, dia 28 de julho. 2 jogos em cada dia. Flamengo e Atlético Paranaense ficaram no empate sem gols na quarta-feira. E também na quarta-feira, o Atlético Goianiense venceu por 2-0 o Corinthians. Na quinta-feira, o São Paulo venceu por 1-0 o América Mineiro. E o Fortaleza perdeu para o meu Fluminense em casa por 1-0. Os jogos de volta estão marcados para acontecer aí em agosto. Na quarta-feira teremos aí 3 partidas. Quarta-feira, dia 17 de agosto. As partidas são entre o meu Fluminense e o Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Flamengo, e o Corinthians e o Atlético Goianiense. Já na quinta-feira, dia 18 de agosto, a partida entre América Mineiro e São Paulo vai acontecer. Bom, vamos conferir aí os detalhes desses jogos e vamos analisar aí cada uma partida desses jogos de ida. Na primeira partida entre Flamengo e Atlético Paranaense, foi um jogo de ataque contra defesa. O Flamengo atacava, o Atlético Paranaense se defendia. E foi um jogo marcado pelos erros da arbitragem. 2 lances aí principais em relação ao cartão. Gabigol chutou o Fernandinho do Atlético Paranaense e os 2 jogadores aí receberam cartão amarelo. Em outro lance, o Arrascaeta cometeu falta no jogador Eric do Atlético Paranaense e apenas o Arrascaeta aí recebeu cartão amarelo. O erro aí, o problema que aconteceu, foi na cor do cartão aplicado. Tanto o Gabigol quanto o Arrascaeta deveriam ter sido expulsos do jogo pela intensidade do toque das faltas, mas receberam aí o cartão amarelo. Outro lance aí foi o Flamengo reclamando de uma penalidade não marcada ao seu favor, de um puxão de camisa dentro da área. Quem foi expulso no jogo aí foi o Davi Luiz, que xingou o juiz nas costas e na cara dele. Recebeu aí o vermelho direto. O Flamengo aí teve muitas finalizações, mas não conseguiu balançar a rede. O goleiro Bento do Atlético Paranaense aí fez grandes defesas, segurando o placar em 0-0. Já na segunda partida entre Atlético Goianiense e Corinthians, o time paulista estava irreconhecível, não teve jogadas perigosas. Já o Atlético Goianiense aí soube aproveitar as boas chances criadas, marcando um gol em cada tempo. Na terceira partida entre São Paulo e América Mineiro, o time paulista abriu o placar no primeiro tempo em jogada aérea. Já no segundo tempo, o goleiro Thiago do São Paulo cometeu o pênalti, mas defendeu a cobrança do Iago Maidana, evitando aí o gol de empate do América.
Na quarta partida entre Fortaleza e Fluminense, foi um primeiro tempo totalmente diferente do segundo tempo. Na etapa inicial, só deu Fluminense. Na etapa final, foi pressão do Fortaleza. No primeiro tempo aí, o Flu teve um gol anulado do Nonato, mas 5 minutos depois, o Nonato foi lá e balançou a rede novamente e pareceu replay, viu? O primeiro gol foi anulado aí, porque teve uma falta no início do lance da jogada que gerou aí o gol do Flu. No segundo tempo, foi pressão do Fortaleza, que tentou balançar a rede, teve 2 bolas na trave aí, buscou o gol de empate, conseguiu empatar, mas o gol foi anulado por impedimento. Um pezinho ali do Romero estava à frente do jogador do Fluminense. Os 2 gols anulados na partida foram analisados pelo VAR. O Flu aí conseguiu defender bem, manter a posse de bola alta, quase ampliou, mas conseguiu aí segurar o placar e venceu fora de casa na Copa do Brasil. Hora de falar do campeonato mais amado do Brasil, o Brasileirão Série A. A bola rolou durante as 2 últimas semanas, pela 17ª, 18ª e 19ª rodada. Vamos começar falando da 17ª rodada. A bola rolou aí entre o sábado, dia 16, e a segunda, dia 18 de julho. 7 times saíram de campo com a vitória e 3 jogos aí acabaram em empate. Começando pelas vitórias, ó. Venceram Flamengo, Avaí, Ceará, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bragantino e Palmeiras. Empataram sem gols Atlético Paranaense, Internacional e Juventude e Goiás. Empataram em 2-2 São Paulo e o meu Fluminense. O Flu abriu o placar, o São Paulo empatou e virou o jogo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Fluminense foi lá e empatou de novo a partida. Que jogão, hein? Entre os tricolores paulista e carioca. Vamos destacar as vitórias agora, ó. O Flamengo venceu por 2-0 o Coritiba. O Avaí venceu por 1-0 o Santos. O Ceará venceu de virada por 3-1 o Corinthians. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 fora de casa o Botafogo. O Fortaleza também fora de casa venceu aí por 1-0 o Atlético Goianiense. O Bragantino venceu por 3-0 o América Mineiro também fora de casa. E o Palmeiras venceu por 1-0 o Cuiabá. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Já na 18ª rodada, a bola rolou entre a terça-feira, dia 19 de julho, e a quinta-feira, dia 21 de julho. 8 times saíram de campo com a vitória e 2 jogos acabaram em empate. Venceram Ceará, Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Empataram em 3-3 Internacional e São Paulo. O Inter saía na frente e o São Paulo empatava, foi assim o jogo inteiro. Já Cuiabá e Atlético Mineiro empataram aí em 1-1. Os gols só saíram nos acréscimos do segundo tempo. O Galo abriu o placar e o Cuiabá empatou. Vamos destacar as vitórias agora. O Ceará venceu por 1-0 o Avaí. O Bragantino venceu por 2-1 o Fortaleza. O meu Flu venceu por 3-2 fora de casa o Goiás. Tivemos aí nesse jogo 2 viradas. O Flu abriu o placar, o Goiás virou para 2-1. Depois o Flu virou o jogo para 3-2. Mais jogos aí, ó. O Atlético Paranaense goleou por 4-1 o Atlético Goianiense. O Flamengo goleou por 4-0 o Juventude. Todos os 4 gols aí foram marcados de cabeça. O Corinthians venceu por 3-1 o Coritiba. O Santos venceu por 2-0 o Botafogo. E o Palmeiras venceu por 1-0 o América Mineiro fora de casa. Vamos conferir os detalhes desses jogos. E a bola rolou pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão Série A 19ª rodada, entre o sábado, dia 23 de julho, e a segunda-feira, dia 25 de julho. 8 times saíram de campo com a vitória e tivemos aí 2 jogos que acabaram em empate. Venceram Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Juventude, Corinthians, América Mineiro e Coritiba. Empataram em 3-3 São Paulo e Goiás. O Goiás abriu o placar, o São Paulo virou para 2-1 e por 2 vezes o Goiás aí buscou o empate. E empataram sem gols Fortaleza e Santos.
Vamos destacar as vitórias agora. O Botafogo venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. Alguns resultados aí acabaram em 2-1. O Flamengo venceu por 2-1 fora de casa o Avaí e de virada aí a virada veio no segundo tempo. Outro placar que acabou em 2-1 foi do meu Fluminense que venceu por 2-1 o Bragantino. Palmeiras e Inter também acabaram em 2-1. O Atlético Mineiro perdeu por 2-1 para o Corinthians de virada e jogando em casa o Galo perdeu aí. Jogos que acabaram aí em 1-0. O Juventude venceu por 1-0 o Ceará. O América Mineiro venceu por 1-0 o Atlético Goianiense fora de casa. E o Coritiba venceu por 1-0 o Cuiabá. Antes de conferir aí os detalhes desses jogos, vamos falar da artilharia do Brasileirão Série A após o primeiro turno. Top 3 artilheiros, ó. Começando aí pelo Germancano, que é o artilheiro do Brasileirão, com 12 gols marcados. O Germán, que é do meu Fluminense. Na vice-artilharia vem o Pedro Raul do Goiás, com 11 gols marcados. Em terceiro lugar, o Caleri do São Paulo, com 10 gols marcados. Vamos conferir os detalhes desse jogo e quem será o artilheiro do Brasileirão 2022, hein? Façam as suas apostas. Vamos falar agora sobre as últimas trocas de técnicos no primeiro turno do Brasileirão Série A. Começando pelo Juventude, que demitiu o técnico Eduardo Batista após a 13ª rodada e contrataram aí o técnico Humberto Louser. Já o Atlético Mineiro demitiu o técnico Antônio Mohamed após a 18ª rodada e ficou aí no comando pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves e contrataram o técnico Cuca, que assumiu a partir da 20ª rodada o Atlético Mineiro. E o Santos foi o time que teve aí a última mexida no comando. Saiu o técnico Fábio Buchos após a 15ª rodada, quem assumiu o comando pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes. E o Lisca Doido chegou para comandar o time paulista a partir da 19ª rodada. Vamos trazer aqui as outras mudanças que aconteceram no primeiro turno do Brasileirão, ó. Começando pelo América Mineiro, que demitiu o técnico Marquinhos Santos e contratou aí o técnico Wagner Mancini. No Atlético Paranaense, demitiram Alberto Valentim, contrataram Fábio Carilli, demitiram Fábio Carilli e contrataram aí o Felipão. No Internacional, saiu Alexander Medina e contrataram aí o Mano Menezes. No meu Fluminense, saiu Abel Braga, contrataram aí o Fernando Diniz. No Cuiabá, saiu Pintado e contrataram aí o Antônio Oliveira. Mais mudanças de técnicos, ó. No Atlético Goianiense, saiu Humberto Louser, contrataram aí o Jorginho. No Flamengo, saiu Paulo Souza, contrataram aí o Dorival Júnior. O Ceará perdeu o Dorival Júnior para o Flamengo e contratou aí o Marquinhos Santos. E lá no início da competição, o Goiás começou a competição com o técnico Glauber Ramos, auxiliar técnico, e contrataram aí, a partir da 2ª rodada, o Jair Ventura para comandar o time goiano. Chega de falar de técnicos agora e vamos para a tabela de classificação do Brasileirão, como terminou aí após 19 rodadas no final do primeiro turno da competição. G4, Palmeiras segue líder com 39 pontos. Segundo lugar, Corinthians com 35. Terceiro lugar, o meu Fluminense com 34 pontos. Quarto lugar, Atlético Mineiro com 32 pontos. Quinto lugar, Atlético Paranaense com 31 pontos. Sexto lugar, Flamengo com 30 pontos, mesma pontuação do Internacional. Oitavo lugar, Bragantino com 27 pontos. Nono lugar, Santos com 26 pontos, mesma pontuação aí do São Paulo. 11º lugar, Botafogo com 24 pontos, mesma pontuação do Ceará. 13º lugar, Coritiba com 22 pontos, mesma pontuação do Goiás. 15º lugar, América Mineiro com 21 pontos, mesma pontuação do Avaí. E chegamos aí na zona de rebaixamento, com o Cuiabá com 20 pontos no 17º lugar, no 18º lugar, o Atlético Goianiense com 17 pontos, no 19º lugar, Juventude com 16 pontos e lanterninha da competição continuar sendo aí o Fortaleza com apenas 15 pontos. Será que vai mudar aí essa tabela de classificação após mais de 19 rodadas de segundo turno? Vamos agora para conferir.
Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série C, o Confiança, que entrou em campo pela 15ª rodada. No domingo, dia 17 de julho, recebeu na Arena Batistão às 6 horas o São José e venceu por 1-0. Gol marcado por Rafael de cabeça no segundo tempo. No primeiro tempo, o Confiança teve as melhores chances, teve bola na trave, mas faltou mais eficiência nas finalizações. Já o São José tentava aproveitar aí nos contra-ataques. No segundo tempo, continuou sendo assim, até que finalmente o Confiança conseguiu balançar a rede em um lance de jogada aérea com o Rafael de cabeça. O São José teve algumas chances perigosas, mas o goleiro Everton defendeu. Com essa vitória aí, o time sergipano saiu da zona de rebaixamento e terminou a rodada no 15º lugar com 17 pontos. Vamos conferir o que o zagueiro Rafael falou após esse jogo sobre o gol dele e sobre essa vitória, a 4ª vitória na Série C. Pô, graças a Deus, né, velho? A gente vem buscando bastante esse gol de bola parada aí. Sabia que quando o jogo estivesse difícil, a gente tinha que decidir na bola parada. E hoje, graças a Deus, velho, saiu mais um gol aí. E pra essa festa maravilhosa da torcida aí, mano, que comparecer, fizeram uma festa maravilhosa aí. E vamos seguir, velho. Agora vamos em busca de coisas maiores aí dentro da competição. A gente treinou bastante, cara, essa bola ali. Era uma bola que a gente vinha buscando. E quando o James foi pra bola, a gente já sabia que a jogada ia dar certo. E o professor cobrando bastante, cara. A gente fazia o golzinho de bola parada ali pra poder dar uma tranquilidade pro time. Graças a Deus saiu e vai sair mais. Primeiro aí de muitos nessa Série C. Já pela 16ª rodada, o Confiança foi enfrentar na segunda-feira, dia 25 de julho, lá no Municipal de Mirassol, às 8 horas, o líder da Série C, o Mirassol, mas acabou perdendo aí por 3-1 no primeiro tempo para abrir o placar e 4 minutos depois, Camilo de fora da área marcou um golaço. Já no segundo tempo, o time sergipano diminuiu aí com Charles de cabeça, marcando o primeiro gol do Confiança como visitante na Série C nessa temporada. Finalmente o gol saiu, mas o Confiança não conseguiu aí empatar o jogo, pois o Marcelo foi lá e marcou o terceiro gol do time paulista, vencendo aí por 3-1. E com essa vitória, o Mirassol foi o primeiro time a se classificar para a próxima fase da Série C, onde se classificam aí os outros primeiros colocados da tabela de classificação. Vamos conferir a entrevista com o técnico Vinícius Eutrópio do Confiança, falando aí sobre esse primeiro gol marcado fora de casa e sobre esse resultado negativo aí na competição. Mesmo perdendo, o Confiança permaneceu aí no 15º lugar com 17 pontos, pois os seus adversários aí tropeçaram nessa rodada. Roda o VT. Pergunta de Milena Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio, no 8º jogo fora de casa do Confiança, finalmente saiu o primeiro gol do time sergipano como visitante. Contra o Mirassol não seria um jogo fácil, pois o time paulista é o líder da Série C. O Confiança se defendeu e esperou os contra-ataques para tentar balançar a rede. Tomou dois gols relâmpagos. No primeiro tempo, teve algumas chances em bola parada e foi em um desses lances de jogada aérea que saiu o gol de Charles, de cabeça. Acabou sofrendo mais um gol e mais uma derrota na competição, mas segue fora da zona de rebaixamento. O time sergipano ainda precisa melhorar o sistema ofensivo fora de casa. Gostaria que você comentasse sobre o gol. Esse é o grande destaque do jogo do Confiança de hoje, pois finalmente a bola entrou. Bom, o jogo a gente já tinha consciência que seria um jogo muito difícil, né? Estamos falando aí, enfrentando o líder absoluto da competição, um time com vários jogadores que já disputaram a Série A, sabíamos que era difícil. Montamos um planejamento que até certo ponto deu resultado, mas com a abertura do placar as coisas ficaram mais difíceis. É importante sempre ressaltar e destacar e ver sempre com um ponto de vista positivo. Uma equipe que jogou equilibrada, uma equipe que mesmo com 2-0 depois nós conseguimos pressionar um pouco mais o adversário, tivemos mais posse de bola, até chegarmos a esse gol, né, que foi importante não só por ser o primeiro, importante também para o Charles fazer um gol, foi importante o atacante fazer o gol, e nós equilibramos, e na verdade no momento que a gente estava melhor na partida, por um passe por dentro, um erro de passe, né, sem querer culpar ninguém, nós cedemos aí o 3-1 para eles, que deu a tranquilidade. Acredito que se nós tivéssemos mantido esse 2-1 até o final, com certeza a pressão ia ser maior, a gente poderia até chegar ao resultado do empate. Mas bola para frente, sabíamos da dificuldade, agora já vamos mirar o próximo adversário, que é mais uma decisão. Sábado, dia 30 de julho, o Confiança recebeu na Arena Batistão às 6 horas o Altos pela 17ª rodada da Série C e venceu por 1-0, conquistando sua 5ª vitória na competição. Gol marcado aí pelo Charles. Mas antes de sair aí esse gol no segundo tempo, lá no primeiro tempo, o Confiança já tinha aí as principais chances da partida, mas não conseguiu balançar a rede. E o Altos aí não conseguiu chegar com perigo ao gol.
Já no segundo tempo, o Confiança continuou desperdiçando as oportunidades e o Altos no finalzinho pressionou e quase empatou o jogo. Mas antes dessa pressão e antes de sair aí o gol do Charles, teve 2 lances polêmicos. O primeiro, num pênalti não marcado a favor do time sergipano, onde o goleiro Rafael do Altos derrubou dentro da área o Carlos Eduardo do Confiança e o árbitro não marcou o pênalti. Mas minutos depois, o Adalberto caído no chão, a bola acabou batendo no corpo dele, desviando no braço, na mão, e o árbitro marcou o pênalti a favor do Alto. O Betinho foi para a cobrança, mas acabou não convertendo, chutou para fora. E aí saiu depois o gol do Charles. Ele sozinho contra um zagueiro conseguiu aí driblar o goleiro Rafael e marcar o gol da vitória do Confiança, a 5ª vitória na Série C. Com esse resultado aí, o Confiança permaneceu no 15º lugar, indo a 20 pontos e não tem mais chance nenhuma de ser rebaixado para a Série D. Os últimos jogos do Confiança na Série C serão pela 18ª e 19ª rodada. No domingo, dia 7 de agosto, de manhã às 11 horas, lá no Bento Freitas, o Confiança vai enfrentar o Brasil de Pelotas fora de casa pela 18ª rodada. Já na última rodada, a 19ª, no sábado, dia 13 de agosto, o Confiança vai receber na Arena Batistão às 5 horas o Atlético do Ceará. Todos os jogos aí nessa última rodada da primeira fase da Série C serão no sábado e às 5 horas da tarde. Uma boa sorte aí ao time sergipano. Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série D, o Lagarto. O único posto Sergipe foi eliminado na primeira fase da competição e apenas o Lagarto se classificou aí para a segunda fase. E nessa fase da competição, o adversário do Lagarto foi o Souza. O Lagarto terminou aí na 2ª colocação do grupo 4, já o Souza terminou aí na 3ª colocação do grupo 3. E no jogo de ida, eles se enfrentaram lá na Paraíba, no Marizão, às 4 horas, no domingo, dia 24 de julho. E o Lagarto venceu aí por 1-0, gol marcado por Lucas no comecinho do segundo tempo da entrada da área. Ele que é o artilheiro isolado do time sergipano na competição, com 8 gols marcados pelo Lagarto. Bom, no primeiro tempo aí, foi um jogo bastante equilibrado na posse de bola, e os dois times aí finalizaram muito pouco. Já no segundo tempo, logo no comecinho, o Lucas, contra 2 jogadores do Souza, conseguiu aí da entrada da área marcar o gol da vitória do time sergipano. O time paraibano aí continuou buscando o gol de empate, teve chances mais perigosas, mas tanto o goleiro Careca quanto o sistema defensivo do time sergipano jogou bem fechadinho, se defendeu bem e segurou aí o resultado, voltando para casa aí com essa vitória no jogo de ida da Série D na segunda fase. Bom, a gente ficou devendo aqui exibir, no programa anterior, a entrevista com o goleiro Adilson do Lagarto, ele que foi titular aí no último jogo da primeira fase da Série D contra o Santa Cruz. Ele falou aí sobre a estreia no gol do Lagarto, sobre o empate contra o Santa Cruz e a campanha do time sergipano na primeira fase da competição. Roda o VT. Fiquei feliz sim, graças a Deus, pela minha estreia. Existia uma expectativa muito grande da minha parte e da parte de algumas pessoas dentro do clube em Tatuando. E graças a Deus, pude ali fazer algumas intervenções na partida, e ajudar a nossa equipe a sair com o resultado do empate. Sabíamos da força que era o Santa Cruz em casa, diante da sua torcida. Eles necessitavam do resultado para classificar. E a gente ali no primeiro tempo praticamente dominamos a maior parte do primeiro tempo. No segundo a gente tomou um pouco de pressão mais da equipe dele, que era natural, eles estavam em casa e precisavam do resultado e se jogaram contra a nossa equipe. A gente soube se suportar bem até o final, soube sair jogando como é o estilo do Lagarto desde o início da competição, que a cada momento vem amadurecendo a equipe, e sair dali com o resultado positivo de empate contra a equipe do Santa Cruz. Toda a equipe do Lagarto está de parabéns, É a estreia do Lagarto na competição em nível nacional, e graças a Deus a gente pôde fazer um bom primeiro turno. Brigamos sempre aí do início ao final, ali entre os 4 primeiros do nosso grupo. Sabíamos que era uma dificuldade muito grande, porque íamos pegar equipes campeãs estaduais, se a gente for olhar certinho, é um dos grupos mais difíceis da competição. E o Lagarto ali, como muitos taxaram, a gente como patinho feio da competição, a gente caladinho, em silêncio, trabalhando. Givanildo pegou uma equipe totalmente reformulada, a gente reformulou a equipe para o início da competição, e ele conseguiu implantar o seu estilo de jogo. A equipe também abraçou aquele projeto do professor, e a gente conseguiu fazer um bom primeiro turno. Agora é manter a calma, manter a cabeça no lugar, trabalhar, porque sabe que é outro campeonato, mas o Lagarto está de parabéns pelo bom desempenho feito agora na primeira fase. Agora é a hora, vamos ver, agora é a hora do mata-mata, a gente está trabalhando todos os dias, a equipe do Lagarto está preparada, vamos estrear contra a equipe do Souza, na casa deles. Sabemos que é difícil jogar contra a equipe deles, mesmo eles tendo aí 2, 3 derrotas dentro de casa, mas eles é muito forte, sabemos também que eles usam muito o fator do campo, do calor ali da cidade,
né? Mas a equipe do Lagarto, né, vem criando uma bagagem desde o início da competição, um estilo de jogo, e vai ser implantado esse estilo de jogo porque o Lagarto criou essa característica, né, de jogar, né? Mas a gente está concentrado, contamos muito nessa fase agora decisiva, muito mais ainda com a nossa torcida, né? Que tá bonito de ver o estado do Barretão, todos os jogos cheios, né? Agora é a hora da torcida nos abraçar, nos ajudar, empurrar ali em campo para a gente conseguir os resultados e colocar o Lagarto na competição, né, em nível de Série C, se Deus quiser em breve, né? Mas contando com a força de todos, o Lagarto está de parabéns pela competição que vem sendo feita, né? E tenho certeza que com humildade, com trabalho, né, se conquista aquilo que tanto almeja. E o Lagarto voltou a entrar em campo nesse domingo, dia 31 de julho, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D e recebeu no Barretão às 3 horas o Souza. O time paraibano aí vencendo por 1-0 por um gol de diferença, levaria a decisão para os pênaltis, vencendo por 2 ou mais gols de diferença, se classificaria aí para a próxima fase da competição. Já o time sergipano, empatando ou vencendo, garantia a vaga para a próxima fase da Série D. E o vencedor aí de Lagarto e Souza vai enfrentar o vencedor do confronto entre Juventude Samas e Amazonas, onde eles empataram 100 gols no jogo de ida da segunda fase da Série D. Vamos conferir como foi o jogo do time sergipano. Pois é, torcedores, vocês viram aí que o Lagarto venceu por 2-1 Souza no jogo de volta da segunda fase da Série D, se classificando aí para as oitavas de final da competição. Lucas de pênalti no comecinho do jogo abriu o placar para o time sergipano. Minutos depois, ainda no primeiro tempo, o Maicon da entrada da área empatou para o time paraibano. E no segundo tempo, em mais uma penalidade, o Bruninho aí marcou o gol da vitória do Lagarto. Foi um jogo agitado e bem equilibrado, principalmente no primeiro tempo. Logo no comecinho, o Pedro Henrique foi derrubado dentro da área pelo goleiro Ricardo do Souza. O juiz aí marcou o pênalti, o Lucas foi para a cobrança e converteu, chegando à marca de 9 gols marcados pelo time sergipano Lagarto. Ele que é o artilheiro isolado do Lagarto na competição. Minutos depois, uma jogada rápida de contra-ataque, o Maicon da entrada da área empatou para o time paraibano. Os dois times ainda tentaram aí balançar a rede novamente e o Souza acabou finalizando mais na etapa inicial. Já no segundo tempo, pareceu replay, mas não foi. De novo, o Pedro Henrique sofreu a falta, foi derrubado aí dentro da área pelo goleiro Ricardo e em mais uma cobrança de pênalti, o Lagarto ficou na frente do placar. Dessa vez o Bruninho converteu a penalidade. E aos 18 minutos, o autor do gol do Souza foi expulso após cometer uma falta dura em cima do jogador do Lagarto. E nesse mesmo lance aí, no momento da reclamação, o jogador camisa 5 do Souza peitou o juiz, foi pra cima do juiz por trás e acabou sendo expulso também. E com 2 jogadores a menos, ficou difícil aí para o time paraibano conseguir voltar a assustar o Lagarto na partida. Já o time sergipano ainda teve aí algumas chances em lances de bola parada e conseguiu vencer mais uma vez na Série D e mais uma vez contra o Souza e se classificou aí para as oitavas de final, onde vai enfrentar o Amazonas em jogos de ida e volta. O Amazonas aí venceu por 2-1 o Juventude Samas, o Amazonas se classificou pela chave 1 e o Lagarto pela chave 2. Parabéns aí ao Lagarto e boa sorte na próxima fase da Série D. Torcedores, vocês viram aí o passo a passo para criar conta no Cartola FC e começar a escalar o seu time nesse segundo turno do Brasileirão Série A. E também o link de convite para participar da nossa liga lá. É só procurar Liga PGM Maria Chuteira. E a gente vai encerrando por aqui o programa esportivo. Acompanhe diariamente nas redes sociais o Maria Chuteira, no Instagram, @programa Maria Chuteira e no facebook.com/programa Maria Chuteira. Tchau, tchau, torcedores!